ouviram falar, alguns ouvintes já estavam comentando e curiosos, né? Já para saber o que são essas doenças psicossomáticas. Eles querem saber se tem elas, como que elas são desenvolvidas. Então, o que são essas doenças psicossomáticas? Acho que é importante começar, né, falando sobre o conceito, né, de psicossomática. Assim. A palavra psicossomática, ela se divide em duas, psico e somática, né? Somática vem de soma, psico e soma. São dois termos gregos que significa, respectivamente, mente e corpo. Como conceito, a psicossomática ela começou a ser estudada na metade do século, acredito que na primeira metade do século XX, certo? Quando a gente começou ali a entender que mente e corpo era uma coisa só, que a gente não separa. E hoje, de forma unânime na psicologia, todas as linhas da psicologia acreditam nisso, né, diante da ciência, que mente e corpo é uma coisa só. A gente não separa. Então, desse ponto de vista, principalmente dentro da psicanálise, se estuda muito isso, tem um psicólogo famoso, que ficou famoso por estudar a psicossomática, que é o William Reich. Né? Ele estudou, durante muito tempo, ele estudava ali a psicanálise com o Freud, e em algum momento ele começa a divergir com o Freud, né, sobre a psicanálise, pensando nessas questões de mente e corpo, e aí ele vai estudar a bioenergética, a psicossomática, e aí a gente tem hoje o que a gente conhece como psicologia corporal, que é muito baseado naquilo que o Reich estudou. Basicamente, quando a gente pensa hoje mente e corpo como uma coisa só dentro da psicologia, a gente vai entender que é difícil, assim, na medicina a gente pode até ver neurologistas, né, as pessoas da medicina fazendo ainda uma separação do que é doença psicossomática e do que não é. Mas para a psicologia é um pouco difícil para a gente fazer essa separação, porque nas nossas pesquisas a gente encontra esses dados, né, de que mente e corpo é uma coisa só. Então, para a gente, toda doença do corpo está ligada à mente. Então, quando eu recebo na minha clínica alguém que me diz assim: Samira, eu estou com tanta dor de estômago, imediatamente, diante da minha formação, eu já penso preocupação, ansiedade. Está preocupada com alguma coisa? Está ansiosa com alguma coisa? Ou então eu nem questiono, deixo a pessoa contar a história. E ali eu identifico que há preocupação e há ansiedade, que é o órgão que é afetado por essas emoções. Então, Reich, por exemplo, ele vai localizar no corpo os órgãos que vão ser afetados por determinadas emoções. Então, o estômago e o cérebro é muito afetado por estresse, por ansiedade, né, preocupações. O rim vai ser muito afetado por medo. O fígado vai ser muito afetado por raiva. Então, as pessoas chegam na clínica, estou cheia de mancha roxa no corpo, não sei de onde veio. Quando começa a contar, passou raiva. Essas são as manchas, geralmente são causadas por problemas no fígado. E aí está ligada à raiva, entende? Por exemplo, problemas no sistema reprodutor, está muito ligado à falta de prazer na vida, né? Está muito ligado, está faltando prazer nessa vida, então vai dar mioma, sabe? Vai dar cisto, vai dar alguma questão ali. A gente entende muito que o corpo ele conversa, muito nesse movimento. Interessante. Rayane? Samira, e quais são as doenças psicossomáticas que mais afetam a população atualmente? Diante da nossa sociedade moderna, e pensando nisso, que toda doença ela é uma interação entre a mente e o corpo, né, que está junto, que é o psico e a soma, que é o corpo. Então a gente tem aí hoje, pensando na saúde, na psicologia, que a gente chama aí de saúde mental, né, a gente vai ver muita ansiedade, muita gente vai ter o que a gente conhece como gastrite nervosa, né? É uma das doenças que é classificada aí como a psicossomática muito mais vista, que a gente vê. A gastrite nervosa, enxaqueca. Quantas pessoas vão a diversos neurologistas procurando tratamento para enxaqueca e não tem tratamento para essa enxaqueca, não acha tratamento para essa enxaqueca. Vai achar na terapia.
né? Quando a gente fala, vai falando sobre as emoções, essa enxaqueca vai desaparecendo, essa gastrite vai desaparecendo, né? Só que não é que quando a gente fala que é uma doença psicossomática, que é alguma questão emocional, muitas pessoas pensam que a gente está dizendo que aquele sintoma não existe. E não é isso, existe. Diante de uma gastrite nervosa, você pode chegar a uma úlcera e depois a um câncer, que começou emocionalmente. Então, quando eu atendo clientes extremamente ansiosos, extremamente nervosos, que não, às vezes não aderem ao tratamento, não querem, não conseguem, né, seguir, a gente sabe que posteriormente aquela pessoa pode desenvolver uma gastrite, uma úlcera e um câncer. E aí, de onde veio esse câncer? Todo médico vai dizer, a gente não sabe dizer como é que esse câncer apareceu, né? A alimentação, no caso do estômago, pode levar à alimentação, mas se você fala, por exemplo, de um câncer de tireoide, de um nódulo na tireoide, eles vão dizer, não sei, eu mesmo retirei a tireoide tem 10 anos, eu não tenho tireoide há 10 anos, eu retirei um nódulo. Todo médico que eu passei me falou a mesma coisa. A gente não sabe dizer de onde vem o nódulo da tireoide, né? Ele aparece, é coisa das células, nós temos essas células nos nossos corpos, eles respondem assim. Mas quando a gente estuda as emoções, a gente entende, a tireoide é uma glândula endócrina, né? Ela está no local que é da fala. Então, se eu tenho bloqueios relacionados à fala, em algum momento eu posso desenvolver um nódulo ali. É do corpo. Então, para a psicossomática, isso é real. Entende? É verdade. E como tratar dessas doenças? A psicoterapia, a gente entende que é o melhor caminho porque é o caminho da fala. É onde a gente consegue colocar para fora as sensações, entender as nossas emoções. Então, muitas vezes você teve... O nosso corpo, ele é histórico, ele guarda memórias, né? Aí, então, na infância, o período que a gente mais absorve essas memórias, fica ali. Então, se você não trabalha o que aconteceu na infância, na adolescência, os traumas, aquilo ali vai ficar marcado no seu corpo. Então, muitas vezes você tem ressentimentos, mágoas, que você não consegue se livrar. Esse ressentimento e essa mágoa vai para o seu fígado. Então, é mais psicológico, não há remédios. Assim, há remédios quando o órgão já está afetado. Sim. Então, você vai ter que ir para a medicina. O que eu estou querendo dizer aqui é... A gente consegue perceber que você pode ter um problema no fígado antes de você ter, porque você é ressentido e magoado. Tá entendendo? Sim. Então, automaticamente, se você tem ressentimento, se você sofre de muita raiva, não consegue controlar a raiva e as mágoas, né? A gente brinca, às vezes, entre psicólogos, cuidado com o fígado. Né? Cuidado com o seu fígado. Você está sentindo muita raiva. No caso, coração, por exemplo. Não, quando a pessoa tem muita raiva, a pessoa que fica nervosa, por exemplo, não atinge o coração? O órgão que vai pegar a raiva de fato, que vai adoecer, Sim. é o fígado. O coração, ele está ligado a ódio, a amor, entendeu? A relação de ódio, ela vai para o coração. Ou vai adoecer o coração. Agora, a raiva, ela geralmente vai para o fígado, o ressentimento vai para o fígado. Porque, às vezes, tem pessoas que ficam com bastante raiva, discutindo, brigando mesmo, e até chegam a passar mal, ou até morrer de raiva mesmo, como já vimos em alguns... Aí é o pico de estresse que a raiva provoca. E aí o estresse bate no coração e no cérebro. E aí a pessoa... Pode infartar. Então, dizer morrer de tristeza ou de raiva pode ser verdade. Sim, porque vai acumulando ao longo dos anos. A tristeza, por exemplo, ela enfraquece os pulmões. Então, as pessoas, quando chegam com problema de pulmão, né? Aí, não sei, toda hora eu tô com pneumonia. Né? Alergias também. Alergias, esses problemas respiratórios ligados ao pulmão, tá muito ligado à tristeza. Então, toda hora eu tô com pneumonia. Esses dias eu ouvi na clínica, eu tô tendo pneumonia, já é a terceira vez que eu tenho pneumonia, sou jovem, cuido da minha saúde e a pneumonia não para. Como é que tá a tristeza, né? Como é que tá lidando com a tristeza? Interessante. Samira, existem pessoas que são mais propensas a isso?
por ter passado algo, enfim, por qualquer quadro que ela tenha vivido. Sim, tudo, como eu disse, né, o nosso corpo ele é histórico, a gente tem uma memória corporal, então na infância, a depender dos traumas que a gente tenha vivido, a gente vai desenvolver emoções e ter dificuldades de lidar com essas emoções que vão fazer o caminho de chegar em algum órgão e nos adoecer, né? Certo. Samira, como é feito o diagnóstico dessas doenças psicossomáticas? Então, geralmente as pessoas vão primeiro no médico, né? Então, assim, a gente não percebe que a gente está adoecendo. Então, quando eu disse que a gente às vezes brinca entre psicólogos, né? Cuidado com essa raiva, olha o fígado, né? Olha essa preocupação, olha esse estômago aí, daqui a pouco está com gastrite, de tanta preocupação. Então, a gente não é ensinado desde criança a lidar com essas emoções. Então, a gente vive preocupado, vive ansioso, vive guardando tensões. E aí, quando a gente vai perceber, a gente já está com uma úlcera, a gente já está com uma gastrite. Então, a gente vai primeiro no médico. O trabalho da psicologia, nesse sentido, é um trabalho preventivo também. Né? A pessoa, às vezes a pessoa chega na clínica muito ansiosa, ainda não tem nenhum sintoma de gastrite. Não tem nem enxaqueca, não tem nenhum problema no fígado, não tem nada no rim, nada nos pulmões. Mas a gente percebe que a partir daquelas emoções, se a gente não trata aquelas emoções, elas podem afetar esses órgãos, né? Então, assim, se você consegue perceber que você é uma pessoa muito ansiosa, né? Tenta reduzir essas tensões, vai fazer uma psicoterapia, né? Atividade física, melhora a alimentação, tenta separar as coisas, aquilo que você realmente precisa se preocupar, aquilo que não, para no futuro não desenvolver uma gastrite nervosa a partir de tanta preocupação que você teve que às vezes nem era necessário. Então, quando a gente já identifica a doença somatizada já lá no corpo, a gente vai indicar para a medicina, obviamente, e continuar com o tratamento na psicoterapia, certo? E de prevenção a gente explica, olha, isso aí pode causar algum problema nos órgãos e tal. Se não tratar devidamente, pode levar a comorbidades crônicas, difícil de tratamento e, no caso, essa doença, ela, no caso, também tem tudo a ver com traumas de infância? Sim, isso que eu falei agora há pouco. Se não tratar, pode ficar crônico, né? Se a gente não trata as emoções, elas chegam no corpo, afetam os órgãos, pode ser crônico, né? E vem, sim, muitas vezes, dos nossos traumas dentro dessa questão histórica do nosso corpo. E pode tornar a pessoa, digamos, pode levar comorbidades, por exemplo, de deixar uma pessoa, digamos, até mesmo paralisá-la, sim? Sim. E isso a gente estuda, gente. Freud foi o primeiro que, o considerado pai da psicanálise, né? Foi o primeiro que conseguiu ver essa relação imbricada entre mente e corpo, vou dizer assim, primeiro, né? O Freud tratava o que ele chamava de histeria, hoje a gente já chama de conversão, né? Então, os nossos sintomas, as nossas sensações e emoções são convertidas em sintomas no corpo. Antigamente ele chamava de histeria. Naquele momento que Freud estudava isso, as mulheres eram mais acometidas pela histeria, pela conversão, porque a gente vivia numa sociedade muito mais repressora, né? Então, as mulheres elas não tinham a possibilidade de fala, né, de estar nos ambientes como a gente tem hoje, então isso diminuiu bastante. E ali naquele momento existiam muitas mulheres paralisadas que não andavam, que não enxergavam, que não falavam, e quando elas passavam por baterias extensas de exames, estava tudo normal no corpo, então essa mulher não enxerga, mas quando a gente faz os exames, está tudo, o olho dela está perfeito. E aí é quando o Freud descobre a hipnose, através do seu professor Charcot. Na verdade, o Charcot, ele entende, ele descobre ali a hipnose, mostra o sintoma, mas ele não consegue avançar dali. É onde Freud entra. O que acontecia que o Charcot fazia, né, o professor do Freud? Ele mostrava, por exemplo, ele trazia as mulheres, por exemplo, paralisadas numa cadeira de roda, e aí ele dizia, vejam só, ela não está andando, ela não conseguia andar. Aí ele hipnotizava, né, com a técnica de hipnose, ele hipnotizava e quando a pessoa estava hipnotizada, ele dizia ande, ela levantava
e andava. Então, ou quando não enxergava, quando ele hipnotizava, ele dizia, que cor é isso aqui? A pessoa dizia. Aí começaram a entender que, olha, tem um campo fora do consciente, que aí eles chamaram de inconsciente, né? Que é onde a gente vê essas coisas acontecendo. Então, essa é uma doença que não é do corpo especificamente, está ligada ao que a gente chama de mente. E aí eles entenderam, então é uma coisa só, né? E aí eles começam a estudar isso. Então, muitas pessoas ficam acamadas, né? Não conseguem levantar. Já acompanhei senhoras, por exemplo, que tinha senhoras de 80 anos que não tinha, né? Não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha colesterol alto, a saúde fisiológica perfeita e não levantava da cama com depressão profunda. Estou lembrando aqui, Samira, você falando, uma certa época que eu participei da Renovação Carismática Católica e a gente encontrava muito essas realidades. Dentro de uma linguagem da religião, se dizia que se precisava fazer uma oração de renúncia. Só que essa oração de renúncia era justamente falando o que você sentia. Então, eu acho interessante ver você falando sobre isso e interessante ver que essa realidade estava amarrada, de certa forma, à psicologia, ou pelo menos algumas saídas, né, que a psicologia apresenta, que é a fala. Por exemplo, existiam pessoas que não andavam e que já tinham feito muitos exames e não tinha nada. Então, hoje eu identifico que poderia ser uma doença psicossomática que não foi tratada, ninguém identificou, e aquela pessoa ficou ali, talvez sem buscar ajuda terapêutica, né, e ficou naquilo mesmo. Pessoas que não podiam falar. Já presenciei várias pessoas que falavam, do nada, sem motivo aparente nenhum, parou de falar. Perdeu a fala. Perdeu a fala. É comum. É comum. A gente tem visto esses sintomas voltando muito. E é isso. É a cura pela fala. E é aí que o Freud aparece e diz a cura pela fala. Inclusive, ele começou fazendo a hipnose e depois ele entendeu que a hipnose não funcionava por si só, porque ele hipnotizava e depois aquela tensão ia para um outro lugar. Ele tirava ali no momento da hipnose e depois ia para outro lugar. Então, ele entendeu que a hipnose pode até servir como um recurso. E tem muito coach vendendo hipnose como cura. Isso é mentira e é comprovado cientificamente. A hipnose ela é um recurso, ela é um meio do tratamento, mas ela nunca pode ser um fim. O fim acontece no processo dentro da fala. Então, a hipnose ela é uma saída real, Samira? É um procedimento, é um método que pode ser utilizado no tratamento. Entendo. Mas ela não pode ser utilizada, como muitos vendem, sozinha. Entende? Porque eu posso até fazer uma hipnose e aí eu tenho medo de borboleta. Aí eu faço uma hipnose e você perde o medo de borboleta. Mas essa tensão vai para algum lugar. Entendi. No futuro, você vai desenvolver uma outra coisa. Então, eu posso até utilizar a hipnose para entender, né, acessar ali, a nível inconsciente, as suas questões. Mas daí eu vou pegar isso que eu entendi ali e vou trabalhar com você no setting terapêutico. Entendi. Para que você, conscientemente, acesse, entenda e se livre do trauma. Samira, mais uma questão. Tem vários casos que Freud relata de perda de visão, né? Acho que até você já me contou de uma irmã que perdeu a visão porque estava envolvido com a irmã da outra. Não sei bem como foi o caso. E ela perdeu a visão. De repente, essa mulher está cega. E para recuperar essa visão, o oftalmologista não vai resolver. É psicoterapia? A psicoterapia é capaz de fazer ela voltar a enxergar? Com certeza. É na fala. Eu já acompanhei um caso de uma mãe que perdeu um filho e ficou 3 meses sem fala. E aí, como é que faz na psicoterapia se a pessoa não está falando? É comunicação. A fala é comunicação, é comunicar-se. Escrevendo, sabe? Já fiz terapia com adolescente que não falava e a gente sentava na sessão por cartas. Ou gestos também, né? Pode ser, né? Gestos, mas facilita mais a escrita, se sabe escrever, né? Se não sabe, a gente faz gesto. Mas o negócio é a comunicação, Verdade. É deixar sair. Só uma perguntinha aqui. Como as doenças psicossomáticas, elas afetam o organismo humano, por exemplo? Ela vai... Tudo que a gente falou aqui, né? A doença psicossomática, ela é mente e corpo junto, uma coisa só. Tudo que a gente já falou aqui
compreende o que você acabou de perguntar, Aham. né? Mente e corpo é uma coisa só. Se as suas emoções não estiverem bem, o seu corpo vai ser afetado com qualquer tipo de doença. Não existe uma doença que é psicossomática e outra não para a psicologia. Todas nascem das emoções. Samira, um recado final para uma vida melhor, né? Para identificar essas doenças, o que fazer? Fiquem atentos às emoções de vocês, né? Observem onde vocês estão colocando a raiva, com o que vocês estão se preocupando, o que está deixando vocês mais ansiosos, ansiosas. Então, observe essas emoções, porque é a partir das emoções que essas doenças vão aparecendo. Tem um poema da Viviane Mossé, será que dá para botar aqui? É rapidinho. Pode Dá? procurar. Vamos fazer com que dê. Enquanto isso, a gente vai lendo os nossos patrocinadores, né? E encerramos com o poema de Samira. Mais um Tribuna chegando ao final, no oferecimento do Bioamargo Original Laranja, que é um milagre natural, diurético, digestivo, útil para dor e inflamação no estômago e acalma o intestino. Você encontra em farmácias e lojas de produtos naturais. No oferecimento do Estomafig. O Estomafig auxilia na digestão difícil, combatendo os males do fígado e estômago, boca amarga, tontura, prisão de ventre, má digestão, azia e queimação. Você alivia tomando Estomafig. Estomafig protege seu fígado e estômago. Estomafig você encontra em todas as farmácias. Restaurante NLB Carregosa, chegou exausto em casa, a geladeira está vazia e o estômago mais ainda, vá ao restaurante NLB Carregosa e não deixe a fome te derrubar. 759-9873-3638 e faça o seu pedido em menos de 30 minutos. A solução chegará à sua porta. Lá você encontra churrasco e cozido todos os dias, almoço completo e aquela deliciosa bebida para acompanhar. Localizado na Rua Edgar Santos, após o hospital, organização Luciana e Família. Samira, seu poema. Eu vou botar a Viviane falando. A Viviane é uma psicóloga, filósofa, psicanalista. Tá certo. Incrível, certo? Vamos lá. É 2 minutinhos. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras calcificadas. São poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre. Poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha. Você pode arrancar poemas com pomada basilicão, com massagens, hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente, eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, eu trago vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Perfeito. Finalizamos aí com a Lindo. Viviane, né?